A história começa com a Flum, nossa protagonista, tendo aquele sonho maravilhoso onde ela está sendo coroada como uma nova heroína do reino. Imagina a cena, todo mundo aplaudindo, ela toda poderosa, vivendo seu momento de glória máxima. Só que do nada, um cara de cabelo roxo que já dá pra ver de longe que é um FDP aparece, joga ela contra a parede e fala pra ela parar de sonhar. Então ela acorda. Tudo não passou de uma lembrança, porque a realidade da coitada é bem diferente. Flum acorda numa prisão imunda, toda ferrada, com uma cicatriz no rosto, se perguntando o que diabos aconteceu com a vida dela. Ela olha em volta tentando entender a situação e pergunta para uma companheira de cela quantos dias ela tá ali. A garota se chama Milkit e responde que já fazem uns 3 dias, mas a Flum mal consegue prestar atenção na resposta porque fica hipnotizada pelos olhos lindos da Milkit, tipo aquele momento de caramba, que olhos bonitos, no meio do inferno literal. Aí, de repente, as tochas da prisão acendem todas de uma vez com um estalar de dedos, super dramático, e aparece o grande vilão do momento, um carcereiro gordo, nojento e completamente perturbado. O cara chega bebendo uma cachaça vagabunda, xingando todos os prisioneiros, falando que eles são um bando de inúteis que não valem nada. Ele reclama que gastou uma grana comprando e alimentando aquele pessoal todo e que agora vai se livrar de todo mundo. Imagina só o nível de loucura desse sujeito. O maluco então puxa uma alavanca e começam a cair várias coisas do teto, incluindo uma espada. Ele anuncia que todos vão pagar com a vida deles e solta um bando de zumbis podres, aqueles ghouls nojentas que são tipo os monstros mais fracos que existem. Mas para quem tá desarmado e preso, até um ghoul fraco é uma sentença de morte. Os bichos avançam e começam a morder e arrancar pedaços dos prisioneiros. A cena é pesada demais, gente gritando, um verdadeiro caos. O carcereiro gordo então dá uma segunda chance pra galera. Ele fala que quem conseguir derrotar os ghouls, ele coloca de volta à venda como escravo. Tipo, que generosidade, né? Mas tem um porém, eles precisam de uma arma, e a única arma ali é aquela espada que caiu. O cara magrelo, desesperado, olha pra espada e sai correndo pra pegar. O carcereiro dá aquela risada de vilão de desenho animado porque sabe o que vai acontecer. O coitado agarra a espada, ela começa a brilhar toda bonita, mas de repente a mão dele pega fogo e começa a derreter. Não é uma morte rápida não, galera. O fogo se espalha pelo corpo inteiro e o cara literalmente vira uma gosma humana, tipo aqueles slimes de RPG, só que versão horror. O gordo explica entre risadas que a espada é amaldiçoada. Qualquer um que encostar nela derrete instantaneamente. Ele conta que a espada é de classe épica, super rara e poderosa, mas ele foi burro e comprou sem saber da maldição. E olha a ironia, ele comprou essa espada inútil do mesmo jeito que comprou a Flum, chamando ela de heroína meia-boca, heroína de mentirinha. Nesse momento, a Flum tem uns flashbacks pesados da época em que ela fazia parte do grupo de heróis. A gente descobre que ela era constantemente humilhada pelos companheiros, chamada de lixo, inútil, peso morto. Enquanto todo mundo estava lá na frente lutando corajosamente, ela ficava escondida atrás de uma pedra porque simplesmente não tinha poder nenhum, zero habilidades úteis em combate. Ela lembra que tinha uma amiga chamada Cyril, da mesma idade que ela. A Cyril era forte, poderosa, tudo que a Flum não era. A Flum só fazia as tarefas domésticas do grupo, cozinhar, limpar, arrumar as coisas. Era tipo a empregada do bando de heróis, sabe? Quando aquele cara de cabelo roxo, que é um verdadeiro psicopata, segurou a Flum contra a parede, a Cyril viu tudo e simplesmente virou as costas. Não ajudou, não defendeu a amiga, nada. Traição nível hard. E piora, o babaca do cabelo roxo jogou a Flum no chão e vendeu ela como escrava, mas antes de mandar ela embora, ele pegou um ferro quente, segurou ela à força enquanto ela implorava por misericórdia e marcou o rosto dela com o ferro em brasa. A cicatriz que ela tem é dessa marcação. Imagina a dor, o desespero, a humilhação, lágrimas escorrendo pelo rosto queimado enquanto ela é vendida tipo um objeto. De volta à prisão, a Flum tá chorando, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Uma menina nas grades começa a implorar por misericórdia e o carcereiro simplesmente mata ela sem pestanejar, friamente, como se fosse nada. A Flum tá lá implorando pra não morrer daquele jeito, e o gordo fica rindo, falando que pagou uma fortuna nela por ser do grupo de heróis, e que ela é um lixo inútil que não vale nada. O carcereiro então senta e pergunta por que ela não pega logo a espada e luta pela vida. As opções da Flum são basicamente morrer sendo devorada pelos zumbis, desistir e morrer de qualquer jeito,
ou arriscar pegar a espada e virar pasta de gente. Não tem opção boa nessa parada. Mas aí acontece algo na cabeça da Flum. Ela pensa, cara, eu vou morrer de qualquer forma mesmo, então que se dane. Ela se levanta e corre em direção à espada. No caminho, os ghouls agarram ela, mordem a perna, seus braços também. É uma cena brutal, igual o que acontece com os betas. Mas mesmo ferida pra caramba, toda ferrada, ela estica a mão e consegue pegar a espada. E ela sorri. Sim, sorri naquele momento, porque percebe que não tá sentindo dor nenhuma. Uma chama roxa cobre o corpo dela inteiro, o olho da espada acende todo sinistro e a Flum cai de joelhos com os olhos brilhando de um jeito estranho, quase possuída. O carcereiro fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Completamente confuso. A Flum se levanta, arranca o ghoul que estava grudado no ombro dela com uma mão só e joga o bicho contra as grades da prisão. E o mais louco, todos os ferimentos dela cicatrizam instantaneamente, como se nunca tivessem existido. O gordo, vendo aquilo, manda os monstros atacarem de novo, mas a Flum lembra dos movimentos que viu a Cyril fazer nas batalhas, copia os golpes e destrói todos os ghouls de uma vez. A Milkit fica olhando aquilo sem acreditar no que tá vendo. O carcereiro tenta mudar de estratégia e oferece fazer negócio com ela, mas a Flum não tá mais pra papo. Ela cancela o CPF dele sem pensar duas vezes. Com lágrimas nos olhos, a Flum pensa que ela merece viver e que não é o lixo que todo mundo disse que ela era. A espada, sendo um equipamento épico, desaparece e vira uma marca na mão dela, tipo aquelas tatuagens mágicas de anime. Ela corre até a Milkit e pede para ela fugir junto, mas a Milkit pergunta se vai estar a serviço da Flum, porque ela só conhece a vida de escrava. A Flum fala que não é isso, que é só para saírem dali, mas a Milkit insiste que não sabe o que vai acontecer com ela se não tiver um mestre. A Flum percebe que a garota literalmente não conhece outra realidade além da escravidão. Então, para convencer ela a sair, a Flum declara que será a mestra dela a partir daquele momento. A Milkit aceita, pega na mão dela e as duas sobem as escadas correndo, escapando daquele inferno. Enquanto isso, em outro lugar, tem uma reunião onde o Papa está falando sobre o fim de uma guerra de 30 anos, mas que os demônios continuam sendo uma ameaça. Eles vão se unir com heróis escolhidos para proteger o reino, aquela parada épica de sempre. A Flum e a Milkit chegam na cidade, correndo descalças, desesperadas. Um grandão estica a perna de propósito e faz a Milkit tropeçar, mas a Flum segura ela. Uns caras cercam as duas, claramente querendo causar problema, mas a Flum consegue sair da situação e seguir em frente. Quando elas estão mais calmas, a Flum testa sua nova habilidade de analisar objetos que veio junto com a espada. Informações aparecem na frente dela, tipo aqueles menus de RPG. Ela percebe algo insano. Seu corpo não derreteu com a espada. Na verdade, foi o oposto. Ela foi curada. A Milkit comenta que parece que foi invertido, e aí a Flum tem a revelação da vida dela. Sua habilidade, que todo mundo sempre chamou de inútil e sem serventia, se chama reversão. Ela inverte efeitos negativos em positivos, então ao invés de derreter, ela foi curada, ao invés de morrer, ela ficou mais forte. A Flum começa a rir tipo coringando quando entende tudo. Ela grita, óbvio, como eu ia descobrir isso? Quem é maluco de usar armas amaldiçoadas de propósito? A lógica é genial. Com a habilidade dela, quanto mais amaldiçoada a arma, mais forte ela fica. Ela literalmente vira OP usando coisas que matariam qualquer outra pessoa. A Flum comemora, agradece os céus, desabafa que sempre achou que sua habilidade era lixo e nunca imaginou que pudesse ser usada assim. A Milkit não entende muito bem a explicação técnica, mas concorda que sua mestra é incrível. A Flum puxa ela pela mão e diz que precisam arrumar dinheiro urgente se quiserem sobreviver. Destino: a Guilda de Aventureiros. Num corte de cena, a gente vê aquele FDP do cabelo roxo contando uma mentira descarada pra todo mundo. Ele diz que a Flum decidiu voltar pra vila dela porque não fazia sentido continuar viajando com o grupo de heróis, que ela foi embora por vontade própria. Tudo mentira, claro. Ele joga a culpa nela, dizendo que ela não era útil mesmo. A Cyril, a ex-amiga traidora, concorda com ele, mas por dentro ela tá se sentindo um lixo, lembrando de como a Flum ajudou ela a aguentar a pressão de ser heroína e pensando como foi ingrata. O cara de cabelo roxo faz aquele discurso nojento dizendo que a Cyril é digna dele, que ela é uma heroína nata, ele é um sábio e pessoas como eles foram feitas para ficarem juntas. Chegando na Guilda de Aventureiros, a Flum pede para a recepcionista emitir uma licença para ela. Mas a atendente, que tá lá de má vontade lixando as unhas, sugere que ela seria melhor trabalhar no job e até indica um bordel que ela conhece. A Flum fica pistola da vida e exige a licença.
A recepcionista fala que está tentando avisar de um jeito gentil e os bêbados ao redor começam a rir da cara delas. Aí desce um cara chamado Dine das escadas, coloca a mão no ombro da Flum e diz para a recepcionista ser mais acolhedora. Ele pega uma missão, assina e entrega para elas. A Flum agradece, pensando que ele é gente boa. O Dine aperta a mão dela e vai embora. A Flum acha que vai ser fácil, porque imagina que é Rank F, igual aos Gus da prisão. Mas lá dentro da guilda, um cara pergunta pro Dine se ele tem certeza, porque os monstros daquela missão são tipo 5 vezes mais fortes que Rank F. O Dine responde que só aumentou a dificuldade um pouquinho, para ver se elas conseguem lidar. Eles brindam e riem da maldade do Dine. Ou seja, elas foram enganadas de cara. A Flum e a Milkit seguem para a primeira caçada sem fazer ideia do que está esperando elas. Mais tarde, a Flum tenta remover a marca de escrava do próprio corpo, mas desiste, porque a tinta que aquele cara usou é especial e não sai. Ela fica desanimada, percebendo que vai ter que viver com aquilo para sempre. A Milkit se aproxima, e a Flum fica olhando para os olhos bonitos dela. A Milkit questiona por que a Flum libertou ela daquela cela nojenta. A Flum responde com total sinceridade, porque eu ficaria triste e sozinha. A Milkit não consegue entender por que ela se considera irritante e sem valor, e até diz que seria mais vantajoso para Flum se ela vendesse ela como escrava de novo. A Flum então expõe seus verdadeiros motivos. Ela diz que talvez salvou a Milkit por puro egoísmo. Ela é fraca e inútil, por isso foi expulsa e vendida como escrava. Ela salvou a Milkit para fazer ela feliz, e com isso ter um motivo para continuar vivendo. A Flum admite que foi um impulso bem egoísta, mas foi por isso que ela levou a garota. A Milkit não entende direito, mas nem a própria Flum entende muito bem o que está sentindo. Enquanto isso, na guilda, aquele bando de bundão tá fazendo apostas sobre se as garotas vão voltar vivas ou morrer na missão. O Dine chega e um cara comenta que ouviu falar que um traficante de escravos foi assassinado recentemente. O Dine fala que isso é super normal no submundo, mas o cara diz que foram os próprios cavaleiros da igreja que estão investigando o crime, o que é estranho porque normalmente seria o exército real fazendo isso. O Dine conclui rapidamente que deve ter relação com drogas ilícitas. Voltando para as garotas, a Flum e a Milkit finalmente chegam no local da missão e encontram um esqueleto de um aventureiro que provavelmente foi morto por um lobisomem. E para azar delas, um lobisomem aparece na mesma hora. A Flum usa a habilidade de analisar e descobre que o monstro tem 512 de atributos. A Milkit pergunta se isso é ruim e a Flum explica que qualquer coisa acima de 500 é considerado monstro rank D, e que elas definitivamente foram enganadas pelo Dine e pela mulher da guilda. Mas a Flum tá confiante porque ela tem 995 de atributos no momento, quase rank C, e para completar, ela tem os efeitos de cura da maldição que são extremamente poderosos. A Milkit pede para ela esperar e mostra que tem vários lobisomens escondidos ali. A Flum lembra dos ensinamentos de um tal de Gádio que dizia que monstros geralmente andam em matilhas. Nesse momento, as garotas presenciam algo completamente insano. Um dos lobisomens começa a absorver os outros e dá origem a uma criatura grotesca, tipo uma quimera. A Flum percebe rapidamente que essa coisa tem mais de 1.800 de atributos. A quimera nota as duas e ataca imediatamente, mas a Flum escapa com a Milkit nos braços. O lugar onde a quimera atacou começa a girar de um jeito estranho. A Flum tenta atacar, mas erra. Ela manda a Milkit correr para um lugar seguro. A quimera ataca de novo, mas a Flum desvia fácil e percebe que seu corpo está muito mais leve e ágil. A quimera continua atacando e a Flum nota que a criatura é burra e lenta, então ela aproveita uma abertura e acerta o torso da bicha. Mas quando ela ia finalizar, a quimera usa o corte que recebeu para girar o torso inteiro e entregar um ataque na Flum. Ela consegue bloquear a tempo, mas fica incrédula, tentando entender como a monstra é capaz de fazer isso. É quando ela percebe que levou um corte no braço, e como tudo que a quimera toca começa a girar, o braço dela começa a rodar sem parar. A dor é muito forte. Para impedir que se espalhe para o corpo todo, ela rapidamente arranca o próprio braço e se esconde atrás de umas ruínas. Aí o poder de cura absurdo dela entra em ação e um braço novinho em folha cresce no lugar. É tipo Deadpool, só que versão anime. A luta continua e mesmo com a quimera fazendo movimentos imprevisíveis, ela é muito burra. A Flum corta a criatura ao meio, achando que derrotou o monstro. Ela lembra que precisa das presas do lobisomem para provar que completou a missão. Mas é nesse momento que vários braços emergem do corpo caído da quimera.
E para piorar, a cabeça que ela tinha pegado para coletar a presa morde ela, e o braço dela começa a girar de novo. Percebendo que está se espalhando, a Flum enfia a espada na parede e, tentando aguentar a dor absurda, se prepara para cortar o braço. A dor é insuportável, mas não tem escolha. Ela corta o próprio braço, impedindo que a maldição se espalhe. Logo depois, outro braço cresce. Fervendo de raiva, ela se prepara para acabar com a quimera de uma vez por todas. Mas olhando para o monstro gigante na frente dela, ela pensa em fugir. Aí vem a pergunta: o que vai acontecer com a Milkit se ela morrer? Motivada a nunca deixar a Milkit sozinha, a Flum parte para cima do monstro. Ela sabe que se o monstro encostar nela, o corpo dela vai girar até virar um rocambole de carne. Então ela percebe que estão numa ponte e corta ela com um ataque poderoso. A quimera cai de pé, mas a Flum joga a espada no pé da criatura, pula, chama a espada de volta tipo Thor com o martelo e, aproveitando o momento e a velocidade da queda, ela entrega um ataque devastador na criatura. Os destroços da ponte caem em cima do monstro, eliminando ele de vez. Enquanto isso, num lugar seguro, a Milkit está pensativa, lembrando das palavras da Flum, que disse que a única razão dela continuar vivendo era ela e que queria fazer ela feliz. A Milkit sente um aperto no coração, porque se considera indigna. Na vida inteira dela, ninguém nunca disse que ia fazer ela feliz. Muito pelo contrário. Então Flum finalmente aparece e a Milkit fica super feliz de ver a mestra viva e sem ferimentos nenhum. A Flum desaba aliviada, porque era a primeira vez que ela enfrentava um desafio tão perigoso e ficou com muito medo. Logo depois, elas vão até um riacho e a Flum se lava para tirar todo o sangue e suor da batalha. Antes disso, ela tinha analisado umas luvas que encontrou no corpo do aventureiro morto e percebeu que eram amaldiçoadas, o que seria perfeito para as habilidades dela. Então, ela pegou as luvas. A Milkit volta no assunto de antes, sobre a Flum fazer ela feliz. A Milkit diz que ela não é a escrava certa para Flum fazer isso e pede para ser vendida. E, para reforçar o pedido, a Milkit remove as bandagens do rosto, revelando um rosto inchado e avermelhado, quase podre. Ela diz que com um rosto daqueles, ela só vai ser um fardo para a mestra. A Flum rapidamente reconhece aquelas manchas como toxinas e pede para olhar mais de perto. A Milkit tenta se afastar, achando que o veneno é contagioso, porque foi isso que o mestre nojento anterior dela disse. Ela não quer que a Flum fique com uma aparência horrível igual a dela. Mas a Flum conhece bem esse tipo de toxina e sabe que não é contagiosa. Ela abraça a Milkit de qualquer jeito, com amor e carinho, dizendo que algo simples como isso não chega nem perto de fazê-la desistir de ser a mestra dela. O coração da Milkit se aquece porque essa é a primeira vez que alguém abraça ela sem sentir nojo ou repulsa. A Flum então promete que vai tirar a Milkit dessa escuridão que a aprisiona ela e que vão construir uma vida feliz juntas. E assim, mesmo sem entender direito o que está sentindo, a Milkit sente um leve aperto no coraçãozinho quebrado dela. Durante a noite, em outro lugar, o grupo de heróis está em crise. Um cara chamado Gene reclama da comida horrível que outro cara fez e chama todo mundo de patético porque ninguém consegue fazer comida decente. Uma tal de Eterna joga na cara do Gene que era a Flum quem fazia a comida do grupo, mas o idiota teve a ideia brilhante de expulsar a garota. Isso irrita o Gene. A gente percebe que com a ausência da Flum, o grupo de heróis está lentamente desmoronando. Pouco tempo depois, a Flum e a Milkit chegam na guilda e a Flum entrega as presas de lobisomem. A mulher fica impressionada. Um cara com cara de idiota duvida que uma mera escrava conseguiu completar uma missão daquelas. Então, a Flum derruba ele da cadeira e coloca a espada no pescoço dele, falando que foi tão fácil derrubar ele quanto foi completar a missão. O cara rapidamente percebe que ela está carregando uma espada épica e fica em choque. A Flum recebe a licença de aventureira e o pagamento por completar a missão. O Daini não gosta nada disso e com certeza está tramando alguma coisa. Mais tarde, a Flum e a Milkit vão para uma estalagem e mergulham num pratão de espaguete. A Flum agradece o dono não só pela comida, mas por receber 2 escravas e até deixar elas trocarem de roupa. O homem parece ser gente boa de verdade e diz com um sorrisão que ele que é grato,
porque fazia tempo que não tinha hóspedes e elas fizeram ele super feliz. Vendo que finalmente foram tratadas como seres humanos, a Flum não consegue segurar as lágrimas e diz para Milk que no dia seguinte vai comprar roupas bonitas para ela. A Milk fala para não se preocupar com ela, porque é só uma escrava, mas a Flum rebate e pede para ela considerar isso uma ordem. E assim, uma garota que perdeu tudo que tinha e uma garota que nunca teve nada se preparam para começar uma vida nova juntas. É isso, galera! Primeiro episódio desse anime que promete muito. Tô curtindo demais assistir. Sempre que sair, vou atualizando episódios no canal.